Vamos lá então? Vamos prosseguir na eclesiologia? Vamos? Vamos, isso. Vamos falar um pouquinho então, antes de qualquer coisa, sobre as denominações. Denominação, você já sabe muito bem o que é. Denominação é o local onde nós congregamos, que nós chamamos de igreja, mas que não é igreja. Porque denominação é organização e igreja é o organismo. Então não existe, você quer ver um exemplo? Não existe a igreja batista, não existe a igreja metodista, não existe a igreja Assembleia de Deus, não existe a igreja IBM. O que existe é o corpo de Cristo como igreja e esses andaimes que fazem parte da organização, que é chamado de denominação, para auxiliar a obra principal, que é do organismo, que é da igreja, que é do corpo de Cristo. Então, não entendi. Ih, rapaz, eu já esqueci. Denominação, o que foi que eu falei? Denominação local. Ah, sim, denominação é a organização e o corpo de Cristo é o organismo. Denominação e organização. Então, nós vimos inclusive que a denominação, ela existe, que é a organização, ela existe para manter o organismo que é a igreja. Então, a igreja, quando nós nos referimos à igreja tal, na verdade é uma expressão que nós usamos, mas é uma expressão incorreta, porque a igreja que existe é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, que não tem denominação A, B, placa, divisões, não existem nada disso. A igreja de Cristo é uma só. Mas nós utilizamos denominações para nos organizarmos, para nos projetarmos, enfim, para definirmos também as nossas visões, definirmos as nossas metodologias. Nós utilizamos o conceito de organização. E dentro do conceito de organização nós temos as denominações. Eu queria falar para você um pouquinho sobre o processo da história. Rapidinho, olha só. No primeiro milênio da igreja, ou seja, desde da fundação de Cristo, que foi a fundação da igreja, até o ano 1000 da nossa era, desde o primeiro milênio da igreja, existia apenas um povo e uma instituição. Ou seja, até o primeiro milênio, até o ano 1000, só existia um povo e uma única denominação, que eram os cristãos, e ponto. Não tinha o cristão A, o cristão B, o cristão C, o cristão F, o cristão W. Existia um único cristianismo, dentro de um padrão. Eles eram padronizados, até porque eles eram controlados, né? O cristianismo medieval era controlado pela Igreja Católica Romana. Então, dentro desse conceito, o cristianismo era um só, não existiam quebras em denominações, em tipo de visões, não existia nada disso. Na virada do primeiro milênio, houve uma divisão, que é a primeira divisão do cristianismo. Ele se dividiu em 3 partes, formando uma igreja do Ocidente, uma igreja romana, que é a católica, e a igreja ortodoxa. A igreja, então, se quebrou em 3 partes. Ali foi a primeira quebra, a primeira divisão da igreja. Foi ali que começou essa ideia de denominação, essa ideia de divisão. Então foi uma igreja ficando como a igreja do Ocidente, a igreja romana, que continuou com seus atributos, que é a igreja católica romana, e a igreja ortodoxa. Após a reforma, que foi no ano 1500, aproximadamente, de 1500 a 1600, lá com Martim Lutero, com João Calvino e tantos outros reformadores, após a reforma, nós passamos de 3 igrejas para 12 igrejas. 12 tipos de denominações, né? 12 formas de cristianismo após a reforma. E agora, nessa era contemporânea, nós somos hoje no Brasil mais de 40 mil denominações. 40 mil denominações. Você consegue imaginar isso? 40 mil denominações só aqui em solo nacional, só aqui no Brasil. Eu acredito, sinceramente, que existem muito mais do que isso. Isso é só o que eles colocaram em pesquisa, mas eles não devem ter pesquisado tudo. Certamente deve ter faltado alguma coisa. Então existem mais de 40 mil denominações no Brasil, e começou com uma só. Depois de uma foi para 3, depois de 3 foi para 12, e de 12 virou 40 mil só no Brasil. A noiva de Cristo, tem um pastor amigo meu que ele usa essa expressão direto: a noiva de Cristo virou um harém.
E agora não é mais uma noiva, mas ele tem diversas noivas, diversas igrejas, e cada uma se denomina como a dona da verdade absoluta. Ou seja, eu sou o caminho da salvação. E ninguém vem ao Pai a não ser por minha instituição. A igreja é a noiva que se coloca no lugar do noivo. É a noiva que se define como noivo e quer ter atributos de noivo, porque ninguém vai ao Pai senão pelo noivo, que é Cristo. Mas quando a igreja diz que ninguém vai ao Pai senão por ela, é a noiva tentando ser noivo, a noiva tentando tomar o lugar do noivo. Isso é incoerente e inconsistente. A noiva de Cristo virou um harém é difícil, virou um harém. Vamos lá. Qual o problema disso? Qual o problema então dessas quebras denominacionais? Nós tivemos que hoje no Brasil são mais de 40 mil denominações. Qual que é o grande problema disso? Em primeiro lugar, eu citei 3 problemas apenas, mas existem, se você parar para pensar 5 minutos, você vai encontrar pelo menos uns 20 problemas. Mas quais são os principais do meu ponto de vista? O primeiro problema é a confusão. Porque quando eu tenho uma repartição por divisões, por denominações diversas, eu confundo quem não participa de nenhuma. Porque você vai em uma, pode. Você vai na outra, não pode. Você vai em uma, é assim. Você vai na outra, é assado. Você vai em uma, se você botar calça, está perdido, você vai para o inferno. Você vai na outra, você pode ficar até sem calça, que está sossegado, não tem problema nenhum, é o 8,80. Então, isso causa uma grande confusão, não só para quem está dentro, principalmente para quem está fora, porque não existe um padrão, não existe uma igreja cristã que represente Cristo, mas existem diversas igrejas cristãs que representam muitas vezes eles mesmos, né? E eles são representados em cima do seu próprio conjunto de valores. Eles não são representados em Deus e na Evangelho. Isso causa muita confusão. E confusão para quem está do lado de fora. A maior dificuldade que a gente encontra, pelo menos que eu encontro para evangelizar, é aquela velha história que as pessoas dizem: qual igreja que eu vou, cara? E agora? Você me evangelizou, você falou de Jesus, para mim qual igreja que eu vou? Aí eu pergunto: qual igreja que tem perto da tua casa? Na minha casa tem essa, tem aquela outra, tem não sei o que, tem não sei o que. Aquela eu já visitei, não gostei. Essa daqui, você fica até perdido. Você fala: meu Deus, o cardápio é muito grande, né? Tem muitas igrejas, uma para cada tipo de gosto. Uma que se encaixa dentro do seu contexto, do seu querer. Então, o primeiro ponto é a confusão. Primeiro ponto de divergência do problema disso. O segundo ponto é o individualismo. Quando existem diversas denominações, nós perdemos o conceito de corpo. Qual que é o conceito de corpo? Qual que é o conceito da igreja? O conceito da igreja é um corpo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Ponto. Essa é o conceito de igreja. Igreja não é o conceito de diversos corpos, no conceito de diversas células. O conceito de igreja é um único corpo. Então a igreja forma o corpo de Cristo. E quando nós temos essas quebras em denominações, nós temos um grande problema, que é o individualismo. Eu não me relaciono com você, você não se relaciona comigo, e cada um no seu quadrado. Ado a ado. Cada um no seu quadrado. O advento do funk gospel, né? Tem que aproveitar para fazer minhas rimas também. Esse ponto de individualismo é tão perigoso e é tão comum, na verdade, é tão comum. Por exemplo, se nós ajuntássemos aqui nessa região aqui mesmo, acho que nessa região daqui, do Jardim Marieta, existem, 30, 40 igrejas por aqui. Só nessa rua aqui, eu acho que tem 4 ou 5. Só nesse quarteirão. Então, só nesse quarteirão deve ter 4 ou 5. Então, só que são 4 ou 5 igrejas que trabalham em prol de si mesma. Não são 4 ou 5 igrejas que trabalham em prol do corpo de Cristo. Se fôssemos, nós já teríamos ganho esse lugar inteiro para Jesus. Só que nós trabalhamos conosco, trabalhamos para o nosso benefício, segundo a nossa visão e segundo o nosso conceito. Isso é errado, porque o conceito de Cristo é criar um corpo e não divisões dentre ele. Mas um dos grandes problemas da denominação é o individualismo. E um outro grande problema que eu considero, no meu ponto de vista, um dos maiores problemas da quebra por denominação é o personalismo. Acho que tudo que tem ismo no meio é um problema. Porque o problema não é ter
uma personalidade. O problema é ter um personalismo. O problema não é ter uma denominação. O problema é ter um denominacionalismo. E tudo que é com ismo, o problema não é ser individual, o problema é o individualismo. Tudo que termina com ismo é uma besteira, uma porcaria dentro desse contexto. Então o personalismo é aquela ideia de que as pessoas elas se focam não na igreja e no conceito de igreja, ou em Cristo e no conceito de Cristo, mas elas se focam e elas se firmam numa personalidade, de um líder carismático, de um cara gente boa, a ponto dela chegar à conclusão e dizer assim, não foi esse cara, que acabou, não vale nem a pena viver se ele não existir. Sem ele, não vale a pena viver, não vale a pena frequentar uma igreja, eu só vou na igreja se for na igreja dele, eu só ouço as pregações dele, eu só... nele. Então a igreja é fundamentada em cima de uma personalidade, e o dia que aquela personalidade faltar, desmorona tudo, acabou tudo, porque criou substitutos para ele, discípulos, mas ele firmou as pessoas em cima de si mesmo, em cima da sua personalidade, e isso hoje é tão comum e nas igrejas brasileiras, principalmente no neopentecostalismo, que você vê, o dono de tal igreja é fulano de tal, o dono de tal igreja é Beltrano de tal, o dono de tal igreja é o apóstolo fulano, é o bispo Beltrano, é o pastor não sei o que, é a personalidade da igreja, ele é a personalidade, a igreja roda em torno dele, do querer dele, das ações dele, da vontade dele, e todo mundo se firma nele, e o dia que ele partir, eu não sei o que será dessas pessoas, porque elas estão firmadas no individualismo. E o ponto interessante do personalismo, aliás, é que eles não formam discípulos para Jesus, eles formam discípulos para si mesmo. Você quer ver uma coisa? Chega numa pessoa que frequenta uma igreja que é ditada pelo personalismo e fale mal daquele... você está perdido na vida. Está perdido, porque ela defende com unhas e dentes o seu líder. E se ela tivesse a mesma veemência para defender o evangelho, puxa, ela estava lá no Afeganistão pregando para os homens bombas. Mas ela defende o líder. Por quê? Porque o líder é o cara. Eu assisti um vídeo esses dias que tinha um líder, um grande líder da igreja brasileira também. Ele estava ensinando para a igreja como ser um dos 12. A igreja dele funciona na visão do G12, da célula, e ele estava ensinando as pessoas como ser participante, como ser um dos 12. Ele falou, você quer ver como que é um dos 12? É assim, ele encheu a mão dele de sal, e ele parou com a mão assim estendida de sal, e os 12 discípulos que ele tem vieram até a frente e lamberam o sal na mão dele. Eu também achei nojento. Nojento. Lamberam o sal na mão dele. E ele passou aquela mensagem para a igreja e falou, se você quiser ser um dos 12, você precisa me obedecer. Porque se a sua submissão a mim não for plena, então você não pode ser um dos 12. Aquilo me chocou. Seja um cachorrinho, sim. Eles tiram de você a sua capacidade de pensar. Ainda bem que eu não sou um dos 12. Pois é, eu agradeci também a Deus naquela hora. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu não sou um dos 12. Mas é um conceito invertido da visão de G12. Porque a visão de G12 são 12 para servir um. A visão de G12 de Jesus era um para servir os 12. Porque Jesus servia os discípulos, não eram os discípulos que serviam Jesus. Mas esses caras querem ser servidos pelos seus discípulos. Ó, tá aqui o sal, quem quer ser meu discípulo? Que lambeu o sal na minha mão. Então as pessoas, elas não formam discípulos para Jesus, elas formam discípulos para si mesmo. É o meu discípulo, e ainda tem a pachorra de utilizar essa expressão, é o meu discípulo, eu estou formando discípulo, eu estou discipulando falando de tal, é o meu discípulo. Peraí, Jesus não mandou você fazer discípulo para você mesmo, ele mandou você fazer discípulo para ele tem que ser discípulo de Jesus, porque no dia em que eu faltar na pessoa dele, Jesus vai permanecer com ele, e ele vai ter força para continuar, porque ele não está dependente de mim, ele está dependente de Cristo, e o sustentáculo da sua fé não sou eu que o formei, mas é Cristo que o criou e que o salvou. Então a ideia de se criar discípulos para si mesmo, isso é uma ideia totalmente equivocada. A ideia de você ter discípulos que lhe sirvam é uma ideia mais equivocada ainda, porque nós precisamos servir aqueles que nós teoricamente estamos formando, mas que não são nossos discípulos, são discípulos de Cristo. A gente tinha que entender que as ovelhas da igreja não são nossas ovelhas, elas são ovelhas de Cristo. E a igreja não é a minha igreja, é a igreja de Cristo. Não é a minha denominação, a minha igreja, é de Cristo.
E quando eu trago isso para mim, eu trago dentro de um conceito egoísta que não tem fundamento, porque a igreja é de Cristo, as formas é de Cristo, tudo é de Cristo, tudo é por Ele, tudo é para Ele, todas as coisas são para Ele. Quando eu pego uma dessas coisas para mim, aí eu estou perdido. Então, confusão, individualismo e personalismo, que são as pessoas que não formam discípulos para Jesus, mas formam discípulos para si mesmo. E qual a vantagem disso? Eu pensei o dia inteiro e eu não consegui encontrar. Então coloquei 3 pontos de interrogação em cima da vantagem denominacional. Não consegui, de verdade. Se alguém um dia souber e puder me dizer uma vantagem que nós tivemos com esse advento denominacional, me diga. Pelo amor de Deus, eu vou ficar muito contente, sem brincadeira mesmo, eu vou ficar muito contente em saber, porque eu pensei e busquei de todas as formas e eu não consegui chegar a uma vantagem de nós termos hoje mais de 40 mil denominações no Brasil. A principal consciência que devemos ter é de povo de Deus e não de denominação. Sobre esses 3 tópicos, é só um comentário. O Gandhi, na Índia, ele ganhou uma Bíblia, ele leu, ele ficou interessado sobre a vida de Jesus. Ele percebeu que o cristianismo era uma coisa boa, né? Ele como um líder, aí ele foi para a Inglaterra, tirou a roupa, a roupa branca, roupa normal, e entrou acho que em 5 ou 6 denominações de igreja. Aí voltou para ele depois que esse cristianismo está muito fora do que é para ser, né? Eu conheci essa história, sim. Infelizmente. E quando ele volta, ele institui outras coisas ainda lá dentro do hinduísmo. Eles instituem inclusive culto a ratos. Onde os ratos vinham, faziam urina e mordiam eles, e isso era uma forma deles cultuarem o seu Deus. Achei uma vantagem. E eles buscaram um consentimento cristão. Eles vieram buscar um consentimento cristão e não encontraram. Porque pelas inconsistências. Qual a vantagem? Diga. Lugar eterno com terra. Pastor, deixa eu falar. Esse é o grande pecado dentro da igreja, né? Hoje, o pecado moderno nosso. Pecado gospel. Que é o individualismo. A gente, primeiro eu, depois. Sim. Você quer ver uma coisa? Teve muitas, quando nós abrimos as inscrições para o curso de teologia, tinha muita gente que queria fazer e chegou a fazer a inscrição. E depois veio com uma tristeza para mim falando: puxa, você me desculpa, pastor, de eu ter prendido a vaga de alguém. Eu fui conversar com o meu pastor, ele não deixou eu fazer o curso de teologia. Então, por que não deixou? Não, porque não é da nossa denominação, não é da nossa visão. Eu falei: gente, mas é um curso de teologia, estudo sobre Deus. Deus não faz parte da sua denominação? Então qual que é o problema? O problema é que assim, se eu deixo a minha ovelha aprender, eu vou perder o domínio sobre a ignorância dela. E se eu não tiver o domínio sobre a ignorância dela, eu não manipulo mais. E a minha intenção é manipular. A minha intenção é fazer com que vocês acreditem no que eu digo. E se eu tiver a ignorância de vocês, eu aproveito. Eu tiro o maior proveito disso. Então, o problema de hoje não ser mais ensinado a palavra é justamente esse. É como o nosso governo faz com o nosso país. Eles não investem em educação para continuar manipulando o povo. E a igreja não investe em ensino bíblico para continuar manipulando o povo da mesma forma. Domingo passou um pessoal lá. Passou um pessoal lá, domingo de manhã. Aí você cantou para eles a musiquinha? Domingo de manhã. Aí começaram quando eu falei fazer curso de teologia, Foram embora? E aí? Eles iam em casa, eu abri a porta para eles diversas vezes. Eu fiquei chateado com isso, eu vou desabafar agora para vocês. Abri a porta para eles, eles entravam na minha casa tomar um café comigo. Por muito tempo tomando café comigo, e eu quietinho, só aprendendo o que eles ensinavam. Aí teve um dia que eu falei: agora deixa eu dar um estudo para vocês também. E eles nunca mais voltaram, nem para tomar o cafezinho. Eu fiquei muito chateado, isso. Gente, tradição e traição. O que você acha que é melhor? Tradição ou traição? Depende do ponto de vista. Boa resposta. Até porque eu não expliquei o ponto de vista. Mas o Carlos já foi na traição, porque ele é hardcore. Ele gosta de uma coisa assim. Tem uma frase de Einstein que eu gosto bastante. Ele diz assim, uma vez que a mente humana expandiu, ela nunca mais volta ao tamanho normal. Isso é show de
Fantástico. Quer dizer, uma vez que os meus olhos se abriram e eu consegui ter compreensão da verdade de Deus, eu nunca mais vou me contentar com mentiras. Eu consigo fazer essa aplicação dentro da frase dele. Uma vez que a minha mente expandiu, ela nunca mais volta ao tamanho que ela era antes. Existem momentos que, dada a expansão da sua mente, você vai transcender a missão da instituição a qual você pertence. E agora? Já parou para pensar nisso? Existem momentos que, dada a expansão da sua mente, você vai transcender a visão e a missão da instituição a qual você pertence. E agora? E aí? Porque quando a sua mente expande, nunca mais vai conseguir fazê-la ficar pequena outra vez. Ela não vai mais voltar a ser como era, uma vez expandida. E se você expandir a sua mente, você pode ir além da visão e missão do ministério ao qual você pertence. E uma vez que você vai além da visão do ministério a qual você pertence, da visão e missão, o que fazer? E agora? Isso é uma pergunta muito questionada hoje. Porque há quem diga que se você transcender a visão do seu ministério e sair dele, você sai debaixo de maldição. Porque você quebrou Porque você quebrou a cobertura espiritual do seu ministério. E como consequência de sair da cobertura espiritual do ministério, você sai embaixo de rebeldia e embaixo de maldição. Mas porque, não por qualquer outro motivo, a não ser aquele pelo qual você transcendeu a visão e a missão do ministério. Quer dizer, você deixou de enxergar a vida a partir dos óculos ministeriais, a partir dos óculos denominacionais, e você começou a enxergar a vida, Deus e a sua obra a partir de um contexto de Deus, a partir de um contexto divino, a partir da Bíblia, a qual o Espírito Santo te deu uma visão que é maior do que aquela visão que o seu ministério pratica. O que fazer? E agora? Bom, quando isso acontece, nós temos duas escolhas. A primeira escolha é castrar a expansão iminente do seu eu e viver amputado dentro de uma organização a qual você transcendeu. É parar de crescer. Essa é a sua primeira opção. Parar de crescer. Limitar a sua visão. É castrar o seu crescimento iminente. É viver amputado dentro de uma organização que você não cabe mais dentro do contexto dela. Essa é a sua primeira escolha. Isso muitas vezes fará com que você atrapalhe mais do que ajude. Você não vai compreender e não vai ser compreendido. Certo? Você não vai compreender e não vai ser compreendido. Essa é a primeira opção. A segunda opção é transcendê-la. A segunda opção é sair. A segunda opção é essa. Newton Bonder tem um livro ali, uma dica para você de leitura. A Alma Imoral. Dica de leitura muito boa. Um livro muito bom, Newton, oh meu Deus, que difícil falar, Newton Bonder, A Alma Imoral. Ele fala uma frase que é bem legal nesse livro: é melhor ir para evoluir do que ficar para se amputar. É melhor ir para evoluir do que ficar para se amputar. Ele conta uma história nesse livro, inclusive esse termo de tradição ou traição é tirado desse livro também, A Alma Imoral, que ele usa uma descrição que eu acho perfeita. Ele fala assim, você está caminhando com uma pessoa e vocês caminham juntos a vida inteira. Chegado um determinado momento, você tem uma expansão da iluminação do seu entendimento e você avança. E quando você avança e a pessoa fica para trás, você tem algumas opções a fazer. A primeira é voltar e tentar ajudá-la a te acompanhar para que vocês avancem juntos. Só que nesse voltar e tentar fazê-la acompanhar, é algo que não depende de você, mas depende dela, e dado um momento você pode perceber que aquela pessoa está aquém de lhe acompanhar. Ela não vai te acompanhar, porque você partiu e ela ficou, ela não vai te acompanhar. Porque acompanhá-la seria uma forma dela e não sua. Ela tinha que escolher isso e não você escolher por ela. E a outra opção que você tem é permanecer crescendo. E você tem a terceira opção, que é voltar e continuar caminhando com ela dentro das ações que vocês tinham antes. E ele usa uma expressão muito legal, isso como tradição e traição. Que ele fala que se você avançar e deixar a pessoa, você está traindo aquela pessoa. Você está traindo a relação que vocês tinham.
Se você volta e fica junto com ela, você não está traindo mais a pessoa, mas você está traindo a si mesmo, porque você está se impedindo de crescer. E o voltar, ele chama de tradição. E o partir, ele chama de traição. Então, dentro desse contexto que ele explica, é muito melhor a traição do que a tradição. Porque é chegado o momento que nós expandimos. É chegado o momento que nós não cabemos mais dentro do contexto que nós estamos. E nós precisamos de um novo contexto para nos adaptar. De repente, nós deixamos de chegar a vida e o ministério. Deixamos de enxergar tudo do ponto de vista que o nosso ministério enxerga. E nós transcendemos a visão do ministério. E chega uma hora que nós precisamos transcender mesmo. Isso é natural, isso é comum. Chega uma hora que nós precisamos transcender. Quando nós transcendemos essa visão de ministério... Diga, Sandra. Isso já é uma coisa que, se a gente analisar, já nos acompanha de criança todos. Você estudar o então você passa um bom tempo dele, né? E a cada ano você vai subintegrar os colegas. Ali você tem. Você cria amizade. Quando você ultrapassa, quando você transcende o seu conhecimento, você vai um novo começo, um novo caminho. Então você vai mudar a chamada da você tem que largar tudo. Quantos amigos, todos nós, estão deixando para trás a nossa infância, a nossa adolescência, justamente galgando esse mesmo caminho, que é o caminho do conhecimento, evolução, evoluir no pensamento de tal forma que você não fique preso simplesmente a certas tradições que te enterram. Sim. Aí a opção nesse instante é transcender. A opção nesse instante é ir além. Então só que aí é que nasce o meu grande constrangimento, o meu grande consenso. Porque quando você vai além da visão ministerial, quando você vai além do ministério que você participa, aí você é abordado por um grande ponto. Olha, você está se opondo a um ungido do Senhor, porque o fato de você não aceitar uma visão equivocada, parece que você está crucificando alguém, porque o fato de eu ser um ungido do Senhor tira de você a permissão de pensar por si mesmo, e você tem que pensar o que eu penso, porque se você pensar uma coisa diferente da minha, você está se levantando contra um ungido do Senhor, e isso é incoerente demais, mas é assim que nós ouvimos. Então você vai sair debaixo de maldição, você não está certo, você está equivocado, aonde você for você não vai prosperar, Deus não vai com você, e etc. Você vai voltar chorando, você vai se lamentar, você está tomando uma atitude precipitada e errada. É tudo isso que nós ouvimos. Verdade ou estou mentindo? Verdade. Eu queria falar com vocês essa expressão de ungido do Senhor. O conceito de ungido do Senhor. De onde vem isso? De onde vem essa expressão, ungido do Senhor? Você já ouviu isso, certo? Não toque no ungido do Senhor, não olhe feio para o ungido do Senhor, não pise no pé do ungido do Senhor, não fale do ungido do Senhor, não olhe nos olhos de um ungido do Senhor, porque você corre o risco de ser fulminado, porque ele é um ungido do Senhor. Eu inclusive falei isso domingo aqui no culto, na ministração eu usei essa mesma expressão. Bom, de onde vem essa expressão ungido do Senhor? Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não faz. E a razão para isso é o reconhecimento de que Saul era ungido do Senhor. Está lá em 1 Samuel 26:11. O Senhor me guarde de que estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a tua lança que está na cabeceira e tal. Aí ele continua o texto. Mas Davi, ele reconhece, ele tem a oportunidade de matar Saul e não faz. E o motivo pelo qual ele não faz é reconhecer que Saul era o ungido do Senhor. E ele então ele não prejudica Saul naquele instante, ele não mata, porque ele reconhece que Saul era ungido do Senhor. Daí então é que surge essa expressão ungido do Senhor, e ai daquele que fizer alguma coisa contra o ungido do Senhor, porque Davi não fez nada contra o ungido do Senhor. Também o anjo da igreja, né? Não mexe com o anjo da igreja. Com o anjo, sim. Mas a expressão mais forte é ungido do Senhor. Ungido do Senhor é clássico. Sim, é a mesma coisa. O anjo, o ungido. O que é ungir? Bom, para nós entendermos não toqueis no ungido do Senhor, nós precisamos entender o que é ungir, o que é unção. Ungir é revestir de autoridade para te dar direito de ocupar uma posição, para te dar legitimidade para ocupar uma posição,
e para te dar capacidade para ocupar uma posição. Então isso é unção, é direito, legitimidade e capacidade para estar aonde você precisa estar. Esse é o conceito de ser ungido por Deus. Eu sou ungido por Deus quando eu terei direito, Deus está me dando direito de estar onde eu estou, Ele está me dando legitimidade de estar onde eu estou, e Ele está me dando capacidade de estar onde eu estou para que eu faça o que eu preciso fazer. Isso é ser ungido de Deus, ser ungido do Senhor. Ok? Simples demais. Um fato. Você há de convir comigo. Existem pessoas que não têm o direito de estar onde estão, porque chegaram naquele lugar de maneira equivocada, de maneira indevida. Então existem pessoas que não têm o direito de estar onde estão, porque para estar onde estão, puxaram o tapete de alguém, mentiram, enganaram e chegaram ali de uma forma imoral. Então existem pessoas que não têm o direito de estar onde estão. Existem pessoas que têm o direito de estar onde estão, mas não têm legitimidade de estar onde estão, porque se valem da posição que por direito têm para exercer uma autoridade de modo ilegítimo. Então perde a legitimidade, porque usa do direito que tem para usurpar de uma autoridade que é ilegítima. Então ele perde a legitimidade. Então ele tem direito de estar onde está, mas ele não tem legitimidade de estar onde está. E existem pessoas que têm direito e legitimidade, mas não têm capacidade para estar aonde estão. Ok? Então aí nesse ponto entra a unção de Deus, porque a unção de Deus ela me traz, quando Deus me unge, Ele me unge para me trazer direito, legitimidade e capacidade. Deus me unge para isso, direito, legitimidade e capacidade. Saul tinha direito de estar onde estava, afinal de contas ele não pediu para ser rei, mas o próprio Deus o escolheu. O próprio Senhor o escolheu, pediu para que Samuel ungisse Saul. Então Saul tinha direito de estar onde estava, mas ele perdeu a legitimidade de estar onde estava quando ele desobedeceu a Deus e ofereceu sacrifícios que era a função do sacerdote, não de um rei. Ele perdeu a legitimidade, porque ele usou do direito que tinha para fazer algo que não era atribuído a ele. Você quer ver um outro exemplo? Moisés tinha direito de estar onde estava, mas ele perdeu a legitimidade de estar onde estava quando Deus o mandou conversar com a rocha. Ao invés de conversar com a rocha, ele feriu a rocha, ele bateu nela para que dela saísse água. Então ele tinha direito de estar onde estava, mas não tinha legitimidade mais de estar onde estava. Em Lucas 4,18, Jesus diz, depois você anota para você ler depois na tua casa, que é importante isso. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para anunciar as boas novas e tal. Então ele usa a expressão, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. A expressão grega para unção é uma expressão que é chamada exousia, que é o direito, legitimidade e capacidade para estar onde estou. Então quando Jesus ele diz, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu, ele está dizendo, eu tenho direito, legitimidade e capacidade para fazer o que eu vou fazer, porque o Espírito de Deus está sobre mim, a exousia de Deus está sobre mim, então eu tenho direito, legitimidade e capacidade de estar onde estou. No Velho Testamento, essa autoridade, ela era dada e retirada, concedida e retirada. Quando Samuel diz para Saul, 1 Samuel 15:28, hoje o Senhor tem rasgado de ti o teu reino e dado a alguém que é melhor do que tu. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Saul, a exousia está sendo tirada de você e dada a outro. O direito, legitimidade e capacidade está sendo tirado de você e dado a outro. Isso no Antigo Testamento era muito comum. Você pode ver que em diversas citações do Antigo Testamento, você vai ver que naquele instante a pessoa foi cheia do Espírito Santo. E fulano foi cheio do Espírito de Deus. E Beltrano foi cheio do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus vinha, se apoderava da pessoa. E quando não era mais oportuno, ele saía. Era tirado aquilo dele. E naquele instante Samuel diz para Saul, o seu reino acabou. Acabou o seu reino, porque você perdeu a legitimidade. Então junto com a legitimidade está sendo tirado tudo de você, inclusive o reino. A que Deus havia te dado, você perdeu. Você não tem mais direito, legitimidade e capacidade para estar onde está. Isso vai ser dado a outra pessoa. Por isso que lá em Salmo 51, que é, na minha opinião, um dos mais bonitos que existem, Davi, depois de cometer adultério com Betseba, ele faz uma oração ao Senhor que nós conhecemos muito. Ele fala assim, Senhor, não retires de mim o
meu espírito. Ou seja, ele quis dizer: não faça comigo o que o Senhor fez com Saul. Não tire de mim a exorcia. Não tire de mim o direito de estar onde estou, a legitimidade de estar onde estou e a capacidade de estar onde estou. Não retires de mim o teu espírito, porque o espírito era dado e retirado mediante as ações daquele que o recebeu. Então, Davi, quando ele faz essa oração, e a gente utiliza muito essa oração como um ápice, né? Davi, ele poderia perder tudo, menos o Espírito de Deus. Na verdade, o interesse que ele tinha de não perder era a exorcia, que era o direito, legitimidade e capacidade. Senhor, não faça comigo como o Senhor fez com Saul, porque o Senhor tirou seu espírito de Saul, então não tira ele de mim, porque eu não quero ser como Saul foi. Grega. Ela tem alguma a ver com o exorcismo? Não, parece, né? Mas é só na dicção mesmo. No Velho Testamento, então, eles recebiam a exorcia e isso também era retirado deles. Bom, conceito da unção no Novo Testamento. No Novo Testamento, no Pentecostes, está lá em Atos 2, que é o início da igreja, a narrativa do início da igreja. O Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne. Não mais sobre um rei, não mais sobre um sacerdote, não mais sobre um profeta e não mais sobre um juiz. Mas o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne em cumprimento à profecia de Joel 2, 26 e 27, se eu não me engano, que ele diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e visões e tal, aquela porção de coisas. Então, em cumprimento a essa profecia, em Atos 2, o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, diferente de como era no Antigo Testamento, porque as pessoas não tinham o Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele era derramado com moderação sobre reis, sacerdotes, profetas e juízes. Somente. Essas 4 classes de pessoas tinham acesso ao Espírito Santo, as outras não. E tinham acesso não à efusão do Espírito, mas à medida do que lhe era necessário. Agora, no dia do Pentecostes, quando os discípulos estavam reunidos e o Espírito do Senhor caiu sobre eles, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, aquela história toda, aquela coisa maravilhosa que aconteceu, naquele instante, o Espírito de Deus foi derramado sobre todos, sem distinção de ninguém. Não tinha mais hierarquia para se cumprir, não tinha mais uma forma, um perfil. Todos estavam cheios do Espírito Santo. Então Cristo compartilhou com a igreja a sua exorcia, ou seja, o seu direito, sua legitimidade e sua capacidade. E ele disse: agora saiam por todo mundo e façam discípulos na autoridade que eu vos dei. Quer dizer, a exorcia que existia em Cristo, que era o seu direito, legitimidade e capacidade, ele dividiu com todos, ele deu para todos, para toda a igreja, de igual modo, sem mais distinção clerical, sem mais hierarquias. Ele deu para todos. Sendo assim, não existe mais ungido do Senhor no Novo Testamento. Não existe mais ungido do Senhor no Novo Testamento. Ou, se você preferir essa colocação, todos aqueles que servem a Jesus têm a exorcia de Jesus. Todos que servem a Jesus têm o direito, a legitimidade e a capacidade que estava sobre Jesus. Então não existe mais no Novo Testamento ungido do Senhor. Todos nós somos. Temos direito de agir porque estamos sobre o direito de Jesus. Temos legitimidade de agir porque estamos sobre a legitimidade de Jesus. E temos capacidade para agir porque estamos sobre a capacidade de Jesus. E ponto final. Gente, a gente tem que ter um consentimento de uma coisa: há um só mediador entre Deus e os homens, e esse mediador não é um apóstolo, um bispo, ou um pastor, ou um padre, ou qualquer hierarquia clerical que seja. O único mediador é Cristo. Nós estamos fundamentados em Cristo. A base, a sustentação da nossa fé é Cristo. Não existe mais essa história de cobertura espiritual, de não toque no ungido do Senhor, de não faça isso, não faça aquilo, porque de igual modo isso foi repartido com todos. Hoje nós trabalhamos sobre a exorcia de Cristo, de Jesus. Eu não preciso mais ter um cargo, ter uma função eclesiástica, ter um papel dentro do colégio. Não
preciso mais disso para poder agir na autoridade de Jesus, porque a autoridade de Jesus foi derramada sobre todos, todo mundo, sem distinção, independente se é pastor, se não é, se é membro, se não é nada, todos aqueles que creram, todos aqueles que confessam, recebem de Jesus, através do Espírito Santo, a exorcia que Cristo tinha. Pois não? Paulo fala da submissão à autoridade de Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele fala da submissão às autoridades, Autoridade eclesiástica. ele não fala só da autoridade eclesiástica, né? Ele fala de todas as autoridades que era necessária submissão. Submissão é porque a gente confunde submissão com um consentimento cego de não questionar nada. Submissão é aceitar o propósito, é só isso. Então, como que eu me submeto a uma autoridade? Quando eu aceito o propósito que ela tem. Quando eu aceito o seu propósito, eu estou me submetendo a você. Submissão é estar sobre a missão do próximo. Eu respeito a sua missão e eu vou te ajudar na sua missão. Então, eu estou sendo submisso a você. Eu estou debaixo da missão. Então, gente, o único mediador entre Deus e os homens, esse mediador não é outro homem, esse mediador é Cristo. Sendo assim, Cristo compartilha conosco a sua exorcia. Não mais temos, então, a definição de ungido do Senhor no Novo Testamento. Aí alguém te diz: eu vou tirar a minha cobertura espiritual da sua vida. Eu não preciso da sua cobertura espiritual, porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, pela autoridade de Jesus e pelo Espírito Santo de Jesus. Eu não preciso da cobertura espiritual de alguém que se coloca numa condição superior à minha. Eu não preciso de cobertura espiritual. E sabe por que você não ouve isso? Não preciso nem te contar por que você não ouve isso, né? Sabe por que você não ouve isso? Bacana para nós falar assim, gente, vocês precisam de mim, porque sem mim vocês não são nada, vocês precisam da minha cobertura espiritual. Está todo mundo aqui debaixo das minhas asas, vem cá, porque sem mim vocês não conseguem chegar até Deus. Eu sou um mediador entre Deus e vocês. Mentira, não é. Vem cá que eu vou fazer uma oração poderosa por você, porque a minha oração é mais poderosa do que a sua. Não, nós não falamos isso porque nós não queremos perder a polpa que nós temos, a polpa de ser o ungido do Senhor. Então, para dançar Macarena aqui, ele pode fazer o que ele quer, dança Macarena, você não pode falar nada, porque ele é ungido do Senhor. E nós nos aproveitamos disso, porque isso é bacana. Não pode me questionar, porque eu sou ungido do Senhor. E você precisa da minha cobertura espiritual, senão você está perdido, você está frito. Mas não, nós estamos sobre a cobertura espiritual de Jesus. A exorcia, a unção é de Jesus. Tudo que nós temos ou fazemos é por Jesus. E o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, não é outro homem. Não tem outro homem, não adianta. Eu não preciso da sua cobertura espiritual porque eu estou coberto com o sangue de Jesus. Por isso, olha só, um conselho para você. Por isso, qualquer pessoa que fale contigo em tom ameaçador, fazendo com que você seja dependente da sua autoridade, essa pessoa está usurpando uma autoridade que não lhe pertence. Portanto, ela perdeu a legitimidade de estar onde está. Ela está usurpando uma autoridade que não lhe pertence. Quando ela fala que você tem que estar embaixo da autoridade dela, por ela, através dela, ela está usurpando uma autoridade que não lhe pertence. Então ela perdeu a legitimidade de estar onde está. E só não perde a exorcia porque hoje Cristo a deu e a distribuiu na efusão. Porque se fosse no Antigo Testamento, perderia. Porque no Antigo Testamento, qualquer uma desses 3 pontos, direito, legitimidade ou capacidade, que eu perdesse, era retirado de mim tudo. Hoje não. Sim, sim. Mas como você está ensinando, as pessoas não ouviram, as pessoas podem nem entender. Mas não tem dessa forma, desse jeitinho que você está falando. Porque eles vão ser comigo.
autoridade, nosso ministério, aceitar. E graças a Deus eu reconheci que a autoridade é Jesus, nós todos somos ungidos, não existe uma pessoa ali, né? E estou me mantendo, né? Até aqui. Até o Senhor tem te ajudado. E que continue, em nome de Jesus, te sustentando. Então, se a gente tirar essa ideia de cacique, puxa, as coisas seriam bem melhores. Essa ideia de eu mando e você me obedece sem me questionar, gente, isso é infundamentado. Vocês precisam pensar por si mesmos. Vocês precisam pensar também. Não é só chegar aqui e se alimentar de tudo que é lhe dado e aprender tudo aquilo que lhe é ensinado, sem questionar nada e aceitar tudo. Questiona inclusive o curso de teologia. Inclusive essas coisas que eu estou dizendo é digno de questionamento, porque eu não sou dono da verdade. Eu não sou o ungido do Senhor, eu não sou dono da verdade. Você precisa questionar as coisas que você aprende, questionar as coisas que você vê, porque dentro desse questionamento você vai aprender. E o grande problema do alienado é a preguiça. O alienado é preguiçoso, porque é muito mais conveniente. Eu ouço, obedeço e tranquilo, estou fazendo meu papel com Deus, estou fazendo uma para Deus ver, fechou, fiz a minha parte, maravilha. O problema do alienado é a preguiça, porque ele não questiona, ele não estuda, ele não busca, ele não tem conteúdo nem informação. Então tudo que lhe é dito, ele abraça e bora, vamos tocar a vida desse jeito mesmo, e não é assim. Então esse consenso de ungido do Senhor, cadê? Esse consenso de ungido do Senhor, ele forma um tirano, um déspota, que tem prazer em condenar e não em salvar. É um déspota, é um tirano. Me obedeça, porque se você me desobedecer, você vai estar desobedecendo Deus. Sabe qual foi um dos principais motivos da Revolução Protestante de 1500? O principal motivo é que o clero, o corpo clerical, ele colocou na mente das pessoas que desobedecer à igreja era desobedecer a Deus. Então a igreja se tornou lei absoluta. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Aí as pessoas tinham medo de desobedecer à igreja, porque desobedecendo à igreja elas estariam desobedecendo a Deus. Então elas não serviam a Deus, elas tinham medo de Deus, porque elas eram comandadas por um tirano, por um déspota que queria domínio sobre todos e poder sobre. E hoje, 500 anos depois, mais de 500 anos depois da reforma protestante, nós estamos precisando já de uma outra reforma, porque já está da mesma forma, está do mesmo jeito. Um líder que se estabelece, ele cria as pessoas de acordo com a sua personalidade, aliás, doutrina, não de acordo com Jesus, ele não faz discípulos para Jesus, faz discípulos para ele mesmo, de acordo com a sua personalidade, com o que ele acha legal, com as doutrinas que lhe convém, que lhe apraz, e se você questionar, você está perdido, porque você está amaldiçoado. Só diz que hoje em dia a gente tem mais de 40 mil denominações. Nós somos a igreja. Sim. Nós não dependemos de denominações. Aí, o que acontece? Várias denominações que às vezes a gente vê, alguma tem uma falha, outra tem outra, sempre Natural. Sim. Então, eu, pela minha visão, conhecendo o que eu já conheço, vejo que tem algo errado. Isso não quer dizer que eu tenho que sair dali. Eu tenho a minha visão, eu estou vendo que está errado, mas eu não vou sair dali só por causa de algumas coisas que eu vejo de errado, entendeu? Porque se eu for para outra denominação... Lá vai ter coisa errada também, porque a denominação é comandada por homens, e onde tem mão de homem tem coisa errada, não adianta. Então, qual que é o grande problema disso? O grande problema é quando essa coisa errada é controverso à sã doutrina. Porque se for um problema doutrinário, não tem problema. Por exemplo, eu vou sair daqui porque aqui eu sou obrigado a usar saia, gravata, sei lá, eu não gosto. Não, é besteira, porque não vai, o fato de você usar calça, saia, gravata, chapéu, não vai te levar para o céu e nem para o inferno. Não tem problema nenhum. Então é uma doutrina neutra, não tem problema. Agora, quando a doutrina começa a infringir a sã doutrina, contrariou a palavra, exatamente. Quando ela contradiz a sã doutrina, gente, um abraço, dá um beijo aqui em todo mundo, eu amo vocês em Cristo Jesus, estou orando por vocês, eu quero que vocês inclusive me acompanhem, e eu vou mostrar para vocês por que eu estou saindo, eu não vou sair de covarde, eu não vou sair com um instinto de autopreservação para me salvar apenas, porque eu me preocupo com vocês, então eu vou mostrar para vocês o que está errado e por que eu estou saindo por isso, porque isso é antibíblico, isso é herege, eu vou sair, eu vou embora, um beijo para quem fica, tchau. Porque não
adianta você ficar num lugar que está contrariando a sã doutrina. A sã doutrina é o principal. Agora, se for uma contradição, coisa de homem, neutra, todo lugar tem, não adianta. Se você achar, como meu professor dizia todos os dias, ele falava assim, ó, se você achar uma igreja perfeita, não entre nela, porque senão você vai estragar. É a mais pura verdade. Porque nós somos falhos, não adianta. A ação que a gente fez ali, se a determinação estiver contraria a Bíblia, se eu continuar, eu estou compartilhando. Sim, você está fazendo parte. A não ser que você permaneça com sentido de mudança. Eu vou, sei lá, mas sabe qual que é o problema? Normalmente essas denominações, elas têm um líder supremo. E você se opõe contra aquele líder supremo, você vai ser crucificado, metralhado, espancado. Então, tá vendo? Eu tô participando de um debate na internet, adoro esse debate, de uma denominação muito grande que tem por aí. E essa denominação é comandada por um apóstolo. E eu falei a minha opinião a respeito, afinal de contas é um debate, e eu entendo que dentro de um debate cada um expõe a sua opinião e é respeitado com isso. Tadinho, bobinho, né? Eu expus a minha ideia e Jesus amado, o apóstolo me amaldiçoou, você acredita? Me amaldiçoou, me falou um monte de besteira para mim. Eu falei, meu Deus do céu, quer dizer que eu não posso discordar de você, porque se eu discordar de você, eu sou um amaldiçoado. Eu falei, isso é uma ditadura gospel, é um militarismo gospel, você é um ditador, porque eu não posso discordar do que você pensa, porque quando eu discordo do que você pensa, você fala que eu estou me levantando contra você e que eu estou amaldiçoado. Eu falei, eu estou entendendo, você está me amaldiçoando em nome de Jesus. Eu falei, desculpa, Jesus, esse nome é para abençoar, é para ser abençoador, você está me amaldiçoando. E o pessoal lá tudo, é isso mesmo, porque tem que amaldiçoar mesmo, e não sei o quê, porque Eliseu amaldiçoou os meninos que foram comidos pela ursa, você vai, toma cuidado que a ursa vai te comer também. Eu falei, meu Deus, eu vou virar até comida de urso agora. Por causa de um tirano, um déspota, que firmou todas as pessoas no seu conceito, e aquelas pessoas defendem aquele apóstolo com unhas e dentes, mas não conhecem a verdade de Deus. Sabe como começou essa discussão toda? Eles estavam falando sobre batismo. E falando sobre batismo, esse apóstolo falou que o batismo tinha que ser com água corrente. E que qualquer batismo que não fosse em água corrente era um batismo herege. Então a igreja que batiza em tanque, que batiza em piscina, isso é herege. Ele falou, além de ser herege, ainda é nojento. Porque você batiza uma pessoa em cima do pecado de outra. Aí eu respirei fundo, contei 3. Se eu fosse católico, eu tinha rezado 5 Ave Maria. Porque eu fiquei irritado. Aí eu contei até 3. Falei, você falou que é nojento. Você nunca desfrutou de uma piscina, então. Que a piscina você entra com outras pessoas lá. Não sei se para você é nojento isso. Se quando você vai para um clube, para um lugar, se você tem uma piscina exclusiva para você. Eu não tenho, infelizmente. Eu participo de lugares que isso é compartilhado. Piscina tem mais de uma pessoa. E eu não acho isso nojento, né? Você acha tudo bem? É um direito seu. Agora fala para mim aonde é que... Só me diz isso. A única coisa que eu quero saber. Aonde é que você viu isso? Nossa, porque eu quero aprender com você. Eu quero aprender com você hoje. Me mostra, biblicamente, aonde é que o batismo tem que ser com água corrente. Porque eu estou fazendo errado. E se você está dizendo que está errado, eu preciso aprender a forma certa. Me ensina. Não, isso não tem nem ensinamento, isso é lógico. Porque a água corrente, a água que leva ao pecado. Eu falei, meu Deus, eu achei que fosse o sangue de Jesus, cara. Eu não sabia que era a corrente das águas que levavam aos pecados. Eu achei que fosse o sangue de Jesus. Aí ele ficou nervoso, me amaldiçoou, falou que eu era um sem vergonha. Aí entra aquele grande termo que eu adoro isso. Nossa, você é um pastorzinho de merda. Falei, oh meu Deus, um apóstolo na frente dos seus fiéis falando essas coisas. Falei, não faz, isso soa mal, né? Eu estou só te fazendo uma pergunta, questionando algo, mas tudo bem, você é um tirano, né? Você congelou, você neutralizou todo mundo a fim de que ninguém pense mais, todo mundo pensa por você, e a partir do momento que eu te questiono, você me confronta como eu estou me levantando contra o ungido do Senhor e estou amaldiçoado por isso. Banana. Infelizmente. Essa é a realidade da igreja brasileira, do protestantismo brasileiro. Igrejas formadas em cima de personalidades fortes, homens carismáticos, que falam bem, que se expressam bem, que
intelectuais, mas que usam desses atributos que têm para manipular as pessoas, e a sua grande maioria pessoas que têm preguiça de pensar, então pensa com a cabeça dos outros, infelizmente. Alguma dúvida? Paramos então na parte do Senhor, de exorcia, vamos lá. Bom, vamos falar então como no conceito de eclesiologia, resultados da fé. Bonito esse tema, não? Resultados da fé. Vamos lá. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Bom, uma história com dois personagens que têm um contexto igual, mas um resultado diferente. Um homem que edifica a sua casa sobre a rocha e o outro que edifica a sua casa sobre a areia. Um foi combatido com ventos e tempestades e aquilo não foi suficiente para derrubá-lo, porque o seu fundamento estava sobre a rocha. E outro que teve os mesmos ventos, as mesmas tempestades que o combateram, a sua casa caiu, porque o fundamento da sua casa era sobre areia e não sobre rocha. Essa é uma parábola muito legal, muito bacana, contada por Cristo. Eu queria falar com vocês sobre os resultados da fé justamente em cima disso. Bom, o que faz, em primeiro princípio, avaliando esse texto, o que faz diferença entre o sábio e o tolo é o fundamento. O que faz diferença entre o sábio e o tolo é o fundamento, porque são dois personagens, um sábio e um tolo. E o que diferenciou ambos, porque ambos fizeram o mesmo trabalho, a mesma obra, o que diferenciou ambos foi o fundamento. Um se fundamentou na rocha, outro se fundamentou sobre a areia. Então o sábio se fundamentou na rocha e o tolo se fundamentou na areia. E o que faz diferença entre sábio e o tolo não é aquilo que eles sabem, aquilo que eles deixam de saber, mas é o seu fundamento, é a sua estrutura, a sua base. O tolo constrói os seus resultados muito mais rápido e muito mais barato do que o sábio. Que imagina, você construir uma casa sobre areia, tá lá, é só chegar e botar o tijolo, bota um tijolo em cima do outro e entra, a casa está boa para morar. E construir uma casa com fundamentos dá muito mais trabalho e muito mais custo e demora muito mais do que construir uma casa sobre areia. Então, em questão de resultado, o tolo adquire resultados muito mais rápido do que o sábio, porque a forma com que ele faz é uma forma infundamentada. Ele não se utiliza de fundamentos, de estruturas, de bases para fazer aquilo que faz. Logo, o seu resultado é muito mais rápido do que aquele que utiliza. Você tira isso por construção civil, por exemplo. Se você for construir uma casa com estrutura, com base, com fundamentação, com alicerce, ela é mais cara, você vai gastar muito mais tempo e vai dar muito mais trabalho para se fazer. Agora, se você pegar o terreno do jeito que está e for botar um bloco por cima do outro, você vai construir uma casa muito mais rápido, muito mais barata e vai desfrutar daquilo muito mais rápido do que o sábio, o sensato. Bom, do ponto de vista de resultado, o tolo apresenta resultado primeiro. O único problema é que ele constrói sobre a areia. Esse é um princípio ruim demais. Por quê? Qual que é a intenção da igreja brasileira hoje? Quem me fala? Qual que é a intenção? A intenção número um. Encher. Resultado. Vamos lá. Resultado. E vamos, pessoas, os bancos estão vazios ainda, vamos lá botando mais, aí encher, vamos sair daqui, vamos para pegar um salão maior, e agora vamos de novo, resultado. E o tolo produz muito mais resultado que o sábio. Muito mais. Porque o resultado que ele produz é um resultado sem fundamento.
Ele produz, além de produzir mais rápido e em grande escala, em maior quantidade, ele ainda produz mais barato. Esse é o tolo. Não queira gastar menos tempo, queira gastar o tempo necessário. Não queira gastar menos tempo, queira gastar o tempo necessário. O tempo que for necessário para se fazer aquilo que precisa fazer é o tempo que você precisa gastar para fazer aquilo que você vai fazer. E não queira gastar menos tempo, porque senão você pode ter resultados rápidos. No dia que vier ventos, tempestades e tudo que veio combater aquelas casas, a sua pode cair. A casa cai. Esse ditado é verdadeiro, a casa cai. E a casa caiu já para muita gente, você sabe disso. Por que a casa caiu para muita gente? Porque não tinha fundamento nenhum. Então, qual que é a preocupação hoje nossa? A preocupação da nossa igreja é produzir resultados. Mas isso é uma preocupação que não deveria fazer parte da igreja. Porque a igreja não tem que estar interessada em produzir resultado. Porque a igreja não é empresa, não é linha de produção, não é nada disso. A igreja não produz resultado. E nem deveria se preocupar em produzir resultado. A igreja tem uma tarefa. Ela deveria se preocupar em cumprir o seu propósito e não em produzir resultado. O verdadeiro sucesso da vida cristã não está em obter resultado, mas em estabelecer fundamentos. Eu estava poeta hoje, né? Estava um tanto quanto poético. O verdadeiro resultado da vida cristã não está em obter resultado, mas em estabelecer fundamentos. Tanto faz se você vai produzir em 1 ano, 2, 3, 10, 20 ou 30. O importante é que aquilo que você produza permaneça. É que tenha fundamentos, é que tenha princípios. Porque tem muita gente que fala assim, não importa os meios que você utilizou, importa é o fim, o resultado que você teve. Isso é infundamentado. Porque os meios que você utilizou, ele vai dizer quem você é. O meio que você utilizou para chegar no resultado que você chegou, vai dizer quem você é e qual o seu propósito em cima daquele resultado. Se você tem um conceito de gerar apenas, de produzir apenas, você já diz no seu conceito quem você é. E por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. Porque a sua preocupação é única, é uma só, é produzir, é linha de produção. E isso é infundamentado. Na grande comissão, Jesus disse aos seus discípulos, em João 15,16, eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Só isso. E que seus frutos permaneçam. Isso aí eu trago assim para mim, a questão de quando você leva uma coisa para uma pessoa, e a pessoa se converte. Aí se converteu. Se você não é uma pessoa que vai lá cuidar daquela alma, ou seja, gastar o seu com ela, acontecer exatamente esse fundamento aí. A primeira tempestade vai. Sim, exatamente. Os frutos não são só aqueles que eu... Porque gerar fruto é a coisa mais fácil do mundo. Gente, trazer uma pessoa para a igreja, nossa, é a coisa mais fácil do universo, do mundo. Fazer com que aquela pessoa permaneça na igreja, firmada em Cristo, aí é dificultoso, aí é complicado. E essa é a labuta, esse é o trabalho. E esse é o fundamento. Só que nós não criamos em cima de fundamento, porque nós queremos resultados rápidos. Então, quando alguém vai lá e estabelece você é o líder do ministério infantil. Vamos lá, eu quero resultado, eu quero que você produza, eu quero 50 crianças aqui na igreja, eu quero que você faça festa de não sei o que, não sei da onde, não sei das quantas, eu quero assim, assado, esse é o cronograma. É produção nada. Não é produção, é fundamento. O propósito da igreja não é produzir, o propósito da igreja é fundamentar. Esse é um dos principais propósitos dela. Quando institui alguém como líder de célula, o famoso G12. Olha, você agora é líder de célula, só que é o seguinte, você tem 12 meses para duplicar a sua célula, caso contrário você vai ser destituído dela, vai ser cortado. Gente, que absurdo. Que absurdo. Acho que é por isso que eu arrumo encrenca nos fóruns da internet, porque isso é infundamentado, isso chega a ser herege, isso é uma heresia, porque Jesus nunca se preocupou com isso, ele se preocupou em lançar fundamentos e não em lançar quantidades. Ele nunca se preocupou com isso, porque a quantidade ela é uma consequência do bom trabalho, ela não pode ser prioridade, ela é consequência do bom trabalho. Se você lança fundamentos, se você está lançando fundamentos, você vai ter resultado, só que não no seu tempo, não na sua hora, não na sua forma, não no tempo que você espera, no tempo que você quer. Vai demorar porque lançar fundamentos demora.
Imagina você pegar uma pessoa e começar a ensinar para ela tudinho, passo por passo. Imagina você pegar uma pessoa que não sabe de nada, que é inculta no que diz respeito à religião, e começar a ensiná-la passo a passo, passo a passo. Você acha que no mês seguinte você já aprontou ali um ungido do Senhor? Um querubim? Vai demorar. Agora, pior ainda, imagina você pega uma pessoa que já tem conceito, só que o conceito que ela tem é um conceito que lhe ensinaram, mas que não convém. Então você tem que ensinar aquela pessoa a desaprender para depois ela começar a aprender. Dá muito mais trabalho ainda. Isso é o fundamento. E o fundamento dá trabalho. E ninguém quer ter trabalho. Então, como ninguém quer ter trabalho, lá fica aí do jeito que você está. Vamos embora. Vem para a igreja. Se você vir para a igreja, está bom. Se eu ver tua cara aqui no domingo, tá bom. Se eu não ver tua cara aqui no domingo, eu vou ficar chateado com você. Aí a pessoa fala, poxa, então eu vou para a igreja, porque senão o pastor vai ficar chateado comigo. Sem fundamento. É uma pessoa sem fundamento. A primeira tempestade que vier, vai derrubá-la. E como disse o texto, vai ser grande a sua queda. A pressa é inimiga do cristão. Eu mudei o ditado da pressa é inimiga da perfeição. A pressa é inimiga do cristão. E por que a pressa é inimiga do cristão? Porque os resultados na igreja não dependem de nós. Gente, o resultado da igreja não depende de nós. Olha só que bonito, 1 Coríntios 3,6. O apóstolo Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. O crescimento não é minha tarefa, não é meu trabalho. Meu trabalho é plantar e regar. Agora eu não consigo controlar a terra, eu não consigo controlar o crescimento, eu não consigo. A minha parte é plantar e regar. Deus é quem dá o crescimento. Então o resultado não é tarefa nossa. E quando nós nos atentamos ao resultado, nós somos grandes candidatos a desanimar na fé. Somos grandes candidatos a esfriar na fé. Somos grandes candidatos a nos decepcionarmos com Deus, porque nós estamos esperando um resultado que não é no nosso tempo, é no tempo dele, porque o resultado é de Deus, e quando eu tenho que apenas plantar e regar, enquanto Deus cuida dos resultados que no seu tempo vai vir. Exatamente. Atos 2. E o Senhor acrescentava aqueles que deveriam ser salvos, porque tinha fundamento. Esse trem de G12 implantado já estava no Brasil? Trouxeram dos Estados Unidos para cá. É. Tudo que é bom é importado. Mas isso ajudou ou atrapalhou o cristianismo? Então, isso deveria ajudar. O evangelho? Isso deveria ajudar. Porque assim, o conceito do G12 é o conceito de Cristo. Porque Cristo é o conceito da igreja primitiva. Eles não se reuniam em templos, porque imagina um pastor que tem um templo de 1000 ovelhas. Como que ele vai cuidar, se relacionar com aquelas 1000 ovelhas? Não dá. Então o conceito de célula é para que as pessoas se relacionem entre si. Então tem uma pessoa que as lidera, que as ministra, uma pessoa mais experiente, que ensina aquelas pessoas mais novas, para que aquelas pessoas mais novas ensinem um dia as outras que virão, que também serão novas. O conceito. Qual que é o problema? O problema é que isso acabou virando um conceito de crescimento. Então eu vou colocar célula na minha igreja, porque célula faz a igreja crescer. Acabou, jogou a célula no lixo e cuspiu em cima dela. Jogou o conceito fora, porque a célula não é para dar crescimento, a célula é para trazer comunhão. E a partir do momento que a célula é imposta a crescimento para a igreja, você deturpou a visão da célula, ela já não existe mais. A célula virou um método para que a igreja cresça, um método de crescimento. E como método de crescimento, ela é herege. Mas eu posso chamar o G12 pelo mesmo nosso discipulado brasileiro? Sim. É a mesma coisa? Sim, sim. Dentro do seu conceito original. Agora você pode chamar o G12 atual de heresia. Heresia? Sim. Meu Deus. Sim, sim. Gente, tem grandes igrejas aí que assim, para você tomar um sorvete, eu não estou exagerando não, para você tomar um sorvete, você precisa ligar para o líder de célula e falar, eu vou tomar um sorvete, posso? Se ele falar que não, morra de vontade, mas não vai tomar sorvete. Qual o sabor? Então, qual sabor? Exatamente, qual sabor? É de flocos? Não, só se for de pitomba. Se não for de pitomba, não vai tomar. Aí aonde você vai achar um sorvete de pitomba? Vai ficar sem tomar sorvete. Só no Piauí, na Bahia você vai achar um sorvete de pitomba. Aqui em São Paulo você não acha, não vai tomar. Aí tem que ir para a Bahia tomar sorvete. Então o conceito que fizeram com a célula é herege. Totalmente. Porque a célula virou uma metodologia
metodologia para crescimento de igreja. A igreja não cresce em cima de metodologia. E discipulado não é uma apostila. Discipulado é vida, é comunhão. Discipulado é desfrutar da comunhão, da presença das pessoas. Isso é discipulado. Discipulado não é uma apostila que você dá para o cara, que vai ficar lendo a apostila lá para você, e pronto, você está discipulado. Isso não é discipulado. Meu Deus do céu, isso está longe de ser discipulado. Qual é a religião real que trouxe esse trem para o Brasil? É dentro do cristianismo. Sabe qual é o conceito? Eles começaram a aplicar isso lá fora. E isso deu certo, um boom na igreja, nas igrejas do exterior. Deu um boom. Aí os brasileiros, se deu um boom na igreja do exterior, dá um boom na igreja também. O que eu vou fazer então? Eu vou trazer para cá. Só que eu vou trazer para cá de uma forma melhor. Eu vou melhorar aquilo que já existe. Eu vou enfeitar o pavão. Então eu vou colocar meta, eu vou colocar formas para se fazer. Na célula, a pessoa não vai falar o que ela quer falar, ela vai falar aquilo que eu quero que ela fale, porque eu vou controlar todas as células. Eu quero que você apresente relatórios para mim, semanais, do que está acontecendo, quem está indo, quem não está indo, o que está fazendo, quem que pregou, quem que falou, quem que cantou. Eu quero que você me apresente relatórios semanais sobre a célula. Sabe o que acontece? O líder de célula não vive mais, é um tratamento militar dele. Ele não tem tempo nem para sua família mais, porque o tempo dele é só de fazer relatório e reunião, relatório, reunião, relatório, reunião, relatório, reunião. Não vive mais, não busca mais a Deus, não tem mais comunhão com ninguém, é só relatório e reunião, porque se ele não produzir, ele vai ser destituído, ele vai perder o status quo, que é líder de célula de uma grande igreja. E tem uma amiga que ela fez assim, né? E ela estava sendo impedida até naquilo que Deus estava chamando ela para fazer algo fora da igreja, mas ela não estava podendo porque ela tinha que cuidar da célula ali. E a igreja não permitia ela ir realmente para fora, né? Para outros lugares. E ela não estava podendo fazer essas coisas porque a igreja não estava. Pois é. Isso é o que nós transformamos uma ideia muito boa, transformamos num conceito equivocado que é hoje, infelizmente. Então, gente, a pressa é inimigo do cristão. E é justamente por causa desse conceito de pressa, de célula, eu falei até inclusive na aula passada, que nós nem investimos mais em missão. Porque como que você vai mandar um missionário para longe, para um país onde é fechado para o evangelho, esperando que ele produza resultado rápido? Ele não vai produzir resultado rápido, ele vai ficar lá 7 anos para ganhar uma alma. Então, se ele vai ficar 7 anos para ganhar uma alma, e eu vou ter que sustentar um cara lá 7 anos, banana para ele, eu vou ficar aqui, porque aqui, em 7 anos eu ganho 1 milhão de pessoas, e o meu cofre vai aumentar bastante. Os resultados não dependem de nós, e sim de Deus. Próximo. A fé cristã. Gente, se eu te perguntar rapidamente, o que você identifica como fé? Confiança ou conhecimento? Qual seria a sua opinião? Menos vocês que são da IBM que já ouviram isso. Confiança ou conhecimento? O que é fé? Um desses dois. Tem que ser rápido, não pode nem parar para pensar. Confiança? Quem acha que é confiança? Quem acha que é conhecimento? Aí está bem dividido, que legal. Vamos lá, vamos ver então o resultado disso. Bom, geralmente as pessoas se identificam com fé, confiança, porque pensamos que fé é confiar. Mas na verdade, fé é confiar, fé é conhecer. Fé é conhecimento e não confiança. Por isso que hoje a nossa fé é tão falha, porque nós estamos tentando confiar em quem nós não conhecemos. Nós não conhecemos Deus, estamos tentando confiar em quem eu não conheço. E como que eu vou confiar em quem eu não conheço? Então a fé ela se resume mais em conhecimento do que em confiança. Porque eu preciso conhecer Deus para que depois eu confie em Deus. E se eu não conhecer a Deus, eu vou tentar confiar em quem eu não conheço e por isso a minha confiança vai ser falha, a minha fé vai ser falha. Diga. Você complementa aí. Por que Abraão confiou sem conhecer? O que Abraão confiou? Quem disse que ele não conhecia? Não, ele conhecia como? De pai para filho, obrigatoriamente aquela história era passada. Mas ele vivia no contexto pagão e era apresentado... Não, ele vivia num contexto pagão. Mas não era apresentado Deus.
Não, eles conheciam a história de Deus, do Deus verdadeiro. Era passado de pai para filho, essa história. Então Abraão conhecia a Deus, ele conhecia o contexto. Eles não tinham a revelação de Deus. Mas imagina, Abraão ele foi 8 gerações depois de Noé. Um período curtíssimo, 8 gerações depois de Noé. Quando eles saíram da arca, Noé contou para os seus filhos, os filhos contou para os filhos dos filhos, os filhos contaram para os filhos dos filhos dos filhos. Chegou em Abraão, ele sabia a história todinha. Informação sobre a história. Sim, ele sabia a história todinha. Ele conhecia Deus de cabo a rabo dentro do contexto. Ele sabia que havia tido um dilúvio, que Deus tinha destruído o homem. Por que Deus destruiu o homem? Que Deus preservou Adão e a sua família. Noé e sua família. Por que Deus preservou Noé e sua família? Ele era descendente de Noé. Ele sabia de tudo isso. No entanto, que quando Deus o chamou, ele nem questionou. Ele já falou: eu sei quem é esse cara que está me chamando. É Deus e eu vou embora com ele. Eu vou sair daqui, vou largar tudo que eu tenho e vou com ele, porque ele já sabia. Bom, muitas vezes aquilo que chamamos de fé, na verdade não passa de um desejo ardente que nós temos por algo. Concordam comigo? Ou discordam de mim? Diga. Você está de boné hoje, você está chique. O boné está aquecendo. Eu penso que a fé, eu penso que a fé A pergunta muitas vezes aquilo que chamamos de fé, na verdade, não passa de um desejo ardente que nós temos por algo. Não, então, eu acho que assim, eu tenho comigo que a fé, além do desejo, é um sentimento que você tem em relação a Deus, independente do que ele vai fazer ou não. Não, mas aí tem gente que não serve a Deus e tem fé. Mas a Deus serve? Oi? A Deus tem. Não, então, não quer nem saber de Deus, mas tem fé em algo. E através daquela fé que ela tem em algo, ela luta para alcançar aquele algo que ela quer, como um objetivo. Então, muitas vezes, nós que estamos na igreja, esse é o conceito que eu queria falar. Eu acho que até clareou com a sua colocação, clareou um pouco mais aquilo que eu queria dizer. Porque muitas pessoas, elas não acreditam em Deus, mas têm fé para conquistar algumas coisas. E muitas pessoas estão na igreja e confiam em Deus, mas, na verdade, aquela confiança que elas têm é um desejo ardente de alcançar coisas, e não um desejo ardente de agradar a Deus. A sua fé não é em Deus, a sua fé é um desejo de alcançar algo. E a fé num desejo de alcançar algo não é uma fé genuína, porque é uma fé que não tem conhecimento, é uma fé que não parte do conhecimento, mas é uma fé que parte da confiança. Aí eu vou confiar em quem eu não conheço, então se eu não conheço mesmo, na verdade a minha fé é um desejo ardente de conquistar algo, e não um desejo ardente de conhecer a Deus, porque a fé, ela não serve para conquistar, a fé serve para produzir justiça. Ela não serve para conquistar bens, mas ela serve para produzir justiça. E a partir do momento que a minha fé não serve para produzir justiça, quer dizer, ela não me levou a ter um conhecimento de Deus, a minha fé não é genuína, porque a minha fé é um desejo ardente que eu tenho de conquistar algo. E essa fé, qualquer pagão pode ter. Eu não preciso ser um cristão para ter uma fé dessa. Aí não seria uma fé. De certa forma, pela definição, que é o acreditar, a fé como acreditar. Qualquer pagão pode ter uma fé como essa. Naquilo que você acreditar e crer. Tem diferença. Tem a diferença. A fé também, eu creio que a fé mesmo é quando você crê em Deus que fez tudo por nós. Não que vai fazer, já fez. Mas a gente tem que conhecer o que ele já fez, né? Para poder ter. Sim, então ela... Ele falou, procura sentir primeiro para depois crer. Mas assim, eu com certeza e conhecimento, porque quando eu comecei, eu aceitei Jesus, eu tinha muito isso comigo, né? Que as pessoas falavam, não temas, confia em Deus, que vai ajeitar tudo na sua vida. E eu, na minha oração, eu falava com Deus, eu falava, Senhor, como é que eu vou confiar em Ti se eu não te conheço? Me faça te conhecer. Né? Por isso que eu... Sim. Você encontra alguém na rua, o cara fala, confia em mim. Você fala, tá bom, eu confio em você. Mas nem sei quem é você. Vem cá, eu te conheço. Resumindo, conhecer gasta tempo, né? Sim. Eu não quero ter baseado na palavra, tá? Resumo aí, né? Também você tem que ver em algo que está fora da palavra.
Ele não podia ter, porque a esposa era estéril. Deus viu nele um desejo, e Deus tinha um desejo maior que o dele, que era fazer Uma nação, isso. entendeu? Ele não teve uma fé sobrenatural revelada. Sim, ele teve uma fé, ele confiou em Deus, no entanto que ele é tido como o pai da fé, justamente por isso. Mas a fé de Abraão serviu para gerar justiça, quer dizer, a fé dele não era, a confiança que ele teve em Deus não é pela espera que ele tinha de um filho, mas é pelo conhecimento que ele teve de Deus. Espera aí, Deus falou comigo, Deus me chamou, cara, estou indo embora da minha terra, parentela e tchau, vamos lá. E ele confiou, claro, na promessa que ele tinha, no que ele queria, mas a fé de Abraão serviu para ele produzir justiça. Mas aí, essa fé aí, então, quer dizer que para haver fé tem que haver o conhecimento. Sim, a genuína, sim. Só posso confiar em quem eu conheço. Então anda junto, fé e conhecimento. Sim. Legal, mas essa fé que nós estamos falando é aquela mesma fé para agradar? Sem fé é impossível? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu vou agradar quem eu não conheço também? Às vezes você vai lá, tá naquela fase de paquera, sabe? Você vai lá e dá rosas para a mulher, ela é alérgica. Você tentou agradar e não consegue, porque não conhece. Se conhecesse, não daria rosa, daria chocolate. Qualquer mulher gosta de chocolate. A fé ela é assim, a pessoa que você confia e gosta, em casa, no caso da minha esposa. Aí eu chego em casa, ela está casando uma pessoa e fala assim, o que você vai fazer? Ela fala assim, nós vamos viajar. Certo? Aí eu falo, pra onde? Ela fala assim, não interessa, vai só. Aí você se entrega E vai embora. Isso eu falo que é fé, não? Você, pra onde a gente vai? Aí ela fala assim, não, vamos pra Paris ou vamos pra... Oi, rapaz. pra Praia Grande. Oh, mas que pico que deu, né? Paris, Bertioga. Que aconteceu com Abraão. Sim. Deus falou assim, sai da sua terra, da sua parentela. Ele já era próximo do rico. Ele não pensou se ele ia pro lugar dele. Melhor ou pior, sim. Ele falou, Ele foi. Senhor. Fechou. Aonde o senhor for, eu estou dentro. E o legal é que ele não perguntou para onde. Isso que eu acho interessante. Sai da tua terra e da tua parentela. A primeira coisa que eu ia falar é para onde, senhor? Para onde que eu vou? Qualquer um perguntaria, não. Saio, tá bom, estou saindo. Aí chega na rua e fala assim, agora, é para esquerda ou direita, senhor? Que nem isso eu sei. Isso é fé, exatamente. Eu já ouvi pregações que dizem a fé é a certeza de algo que não aconteceu ainda. Algo que não aconteceu na minha vida, mas eu sei que vai acontecer. Se eu ir para o contexto bíblico e eu ver que aquilo realmente está de acordo com a eu posso acreditar nesse fundamento. Só deixa de ser verídico a partir do momento que eu falar, não, eu tenho fé que eu vou conquistar aquilo material, por exemplo, alguma coisa material. Então, até não, porque isso na verdade é um resultado da fé, mas não é a fé. A fé não serve para isso, isso é um resultado que ela te traz. Por exemplo, através da fé, eu acredito que Deus vai fazer muita coisa na nossa vida, na minha, na sua. Eu acredito nisso através da fé, porque Ele não fez ainda. E se Ele não fez ainda, eu só posso acreditar utilizando fé. Mas a minha fé não é fundamentada nisso. O fundamento da minha fé é o conhecimento de Deus. Então, como definir fé? Fé é conhecer a Deus. Porque todo mundo que conhece a Deus, confia em Deus. E quem confia em Deus, acredita que Deus pode fazer tudo pela gente. E, inclusive as coisas que a gente nem vê ainda sendo arquitetada. Por exemplo, Abraão confiou que teria um filho, mesmo sendo de idade avançada, e sua mulher estéril. Ele acreditou como? Não tinha como, não tinha o porquê. Mas ele acreditou porque ele conheceu Deus. E conhecendo Deus, eu sou capaz de acreditar em Deus. Não conhecendo Deus, a minha fé é uma fé infundamentada. Porque a minha fé é um desejo de conquistar algo, mas a minha fé não é em Deus. E essa fé, que é um desejo de alcançar algo, qualquer pagão pode ter. Não precisa ser crente para ter uma fé dessa. Com um ateu lá na rua, que você vai ver o cara falar, eu tenho fé que eu vou terminar a faculdade, que eu vou arrumar um emprego da hora, eu tenho fé que eu vou comprar uma captiva e vou botar 5 mulheres dentro e nós vamos embora. É a fé dele, ele tem fé. Eu não preciso ser cristão, eu não preciso ser cristão para ter fé. Agora, para ter essa fé, esse conceito de fé. Agora, se for no conceito de fé bíblico, que é conhecimento de Deus, aí eu preciso ser um cristão, porque eu preciso conhecer a Deus, para acreditar em Deus e como resultado da minha fé, crer que Deus pode fazer coisas por mim. As pessoas confundem, por exemplo, assim, fala assim, eu tenho que acreditar naquilo que eu não estou vendo, por exemplo. Mas aí confunde assim, eu acho que muita gente confunde. É óculos isso. Então, porque, por exemplo, você falar
A fé, inclusive, pode provocar essas coisas a acontecerem, mas a fé é fundamentada no conhecimento de Deus. Conheço Deus, por conhecer Deus eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa. E entra naquilo, você acredita realmente em Deus, que se você pedir e Ele não te responder, você continua acreditando nele. Sim. Independente, essa é a fé genuína. Não, e qualquer que seja a situação, você sempre vai pôr, Senhor, faça a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Exatamente. Às vezes não está alinhado com o sonho dele, a minha vontade não está alinhada com a vontade dele. Eu acho que o povo está se enrolando muito com fé e condição. É porque nós usamos a nossa fé para provar para as pessoas que Deus existe, é infundamentado. Sabe, nós aprendemos que a nossa fé precisa produzir alguma coisa. Se ela não produzir, é porque nós não temos fé. E não é verdade, porque a fé é conhecer a Deus. Então, se eu conheço Deus, eu tenho fé. Se eu não conheço Deus, eu não tenho fé. Mas não, a fé tem que produzir. Se você não tiver um carro, é porque você não tem fé para alcançar um carro. Se você não tiver uma casa, é porque você não tem fé para alcançar uma casa. Não, porque a fé não é para alcançar carro nem casa. A fé é para eu conhecer a Deus e mostrar para o mundo a sua justiça. A fé mostra para o mundo a justiça de Deus e não alcança coisas de Deus. Esse é o conceito. E é um conceito que nós aprendemos de forma equivocada. Por quê? Porque é um conceito que chama atenção. Gente, ó, eu estimulo vocês, use a sua fé, porque se você tiver fé, nossa, aí você está feito na vida, você está bom na vida. Se você tiver fé, você vai alcançar isso, aquilo outro, vai cair dinheiro do céu na sua frente, vai aparecer dinheiro na sua conta, se você tiver fé, mas espera aí, que fé é essa? Não é, isso não é fé. É a quarta pessoa da Trindade, quase, né? Isso não é fé. A fé é para produzir justiça. Carro comprado com fé, né? De má fé. As pessoas acabam exagerando, entendeu? Porque na verdade, o senhor tinha dado aquele exercício lá para fazer em casa, eu estava lendo, os discípulos, eles pregavam o reino dos céus, enquanto o senhor tinha mandado, se há enfermos curem, se há pessoas com espíritos ruins, vocês expulsem e tal. Isso é exagerado, é um desequilíbrio. As pessoas não sabem, é igual o negócio de célula, as pessoas transformam as coisas numa coisa ruim, entendeu? Porque isso foi ordenado pelo Senhor, ele curava, entendeu? O grande problema é que hoje nós apresentamos Cristo como um simples curandeiro. Sabe, eu vou fundamentar a igreja em cura. A igreja não é um hospital. A igreja não é para curar. A igreja não é. Isso é uma consequência da igreja. Isso é uma coisa que pode acontecer, mas não é uma coisa que necessariamente vai acontecer. Você tem que vir para a igreja. Se você for curado, glória a Deus, nós vamos orar para que você seja curado. Nós vamos pedir a Deus, nós vamos clamar pela misericórdia de Deus. Mas se Ele não quiser te curar, Ele não vai te curar. E se Ele quiser, Ele vai. É uma consequência do cristianismo, mas não é o efeito, não é o fim. E hoje a igreja é fim para isso. Tem muitas igrejas que é fim. Aqui é o lugar de cura. A igreja devia chamar tanque de Betesda. Desce o anjo, mexe a água, o povo pula e é curado na hora. Os sinais que, em relação às curas, milagres que Jesus fazia, não era para mostrar que ele era Deus, e sim que ele era o enviado do Senhor. O Messias. Sim e não. Porque eles não esperavam Deus, eles esperavam o Messias, eles esperavam o enviado, o ungido, o Cristo. E vão morrer esperando. E as pessoas, Você não tem fé? Cadê a sua fé? Fala, eu tenho fé, eu conheço Deus, e por conhecer Deus eu tenho fé. Por que você está passando por isso? Ainda te julga ainda. Dá uma rasteira, digo. Tem uma pregação, um pregador que tinha a palavra, tinha discernimento muito bom, né? E aproveitando a oportunidade falando da fé, ele disse que veio ao culto, ele parou e falou assim, qual é o tamanho da sua conquista que você quer? E aí ele distribuiu alguns envelopes e falou, dependendo do tamanho da sua conquista, você coloca diante dentro do envelope. E essa questão da fé que... Use a sua fé. Use a sua fé.
Pois bem, gente, a nossa fé é o conhecimento de Deus. A sua fé não é para botar dinheiro no envelope, a sua fé não é para alcançar grandes coisas, a sua fé é para conhecer Deus e promover justiça. Mesmo que você sofra injustiça, mas por ter fé em Deus, que é o conhecimento dele, você vai ser um proclamador de justiça, você vai fazer justiça mesmo que você não desfrute dela. Isso é fé. Trabalhos com muita crendice hoje em nossas igrejas. Trabalhamos, né, deveria ser ali, com muitas crendices hoje em nossas igrejas. Por isso, não falta quem acredite que Deus pode, mas falta quem conheça quem Deus é. Certo? Trabalhamos com tantas crendices que não falta quem acredita que Deus pode, mas falta muitas pessoas que conheçam quem Deus é. As pessoas acreditam que Deus pode, mas não sabem quem Deus é. E a fé serve para mostrar quem Deus é. Deus se manifesta para nós através da fé. Por isso que sem fé é impossível agradá-lo, porque sem fé é impossível conhecê-lo. Se eu não conheço, eu não agrado. E a fé serve para mostrar para o mundo quem Deus é. Só isso. E muitas pessoas acreditam que Deus pode, mas não sabem quem Deus é. E nós precisamos promover essa definição de fé, que a fé existe para mostrar quem Deus é e não o que Ele pode fazer. Você sabe qual é a missão da igreja? Claro que sabe, você é um expert já nisso, certo? Vamos lá. Quando eu olho para Deus, levando em conta a perspectiva do que Ele pode fazer, eu olho para Deus do ponto de vista do que eu preciso que Ele faça. Conseguiu entender? Quando eu olho para Deus, levando em conta a perspectiva do que Ele pode fazer, eu olho para Deus do ponto de vista do que eu preciso que Ele faça. Ou seja, Ele é meu subordinado. Eu olho para Deus da perspectiva do que eu preciso que Ele faça para mim, e não da perspectiva de quem Ele é para mim, mas do que eu preciso que Ele faça para mim. Então o que importa para a igreja atual é que Deus se comporte como Deus. Deus, seja Deus, por favor, hein? Não me envergonhe, seja Deus. O que importa para a igreja atual é que Deus se comporte como Deus, agindo na medida do que nós precisamos que Ele faça. Nós queremos fazer Deus funcionar. Deus vai funcionar para você. Eu vou te levar na igreja, nossa, você vai ver, lá você vai ser curado, lá você vai ser transformado, lá sua conta bancária vai aumentar, sua empresa vai prosperar. Nós queremos fazer Deus funcionar para as pessoas. Sabe, Deus, seja Deus, hein? Por favor, não me envergonhe. É só na minha igreja, na outra não acontece isso. Só na minha. Sim, exatamente. Senhor, agiliza essa bênção aí, Senhor. Fazendo isso, pensaremos sempre do ponto de vista de Deus a meu favor, e nunca Deus através de mim a favor dele. Aí eu matei a igreja, matei o conceito de igreja. Quando eu olho desse ponto de vista, eu vou olhar sempre do ponto de vista de Deus a meu favor, e nunca de Deus através de mim em favor de. Deus a meu favor, e não Deus através de mim em favor de. E a igreja é Deus através de mim em favor de, e não Deus a meu favor. Quando eu olho dentro dessa perspectiva, eu matei o conceito de igreja, eu matei o conceito de comunidade, eu matei o conceito de eclésia, eu acabei com tudo. Eu profanei o santo, acabei com tudo. O conceito mais adequado para a igreja é Deus, não Deus a meu favor, mas Deus através de mim em favor de quem precisar, em favor do meu próximo. Esse é o conceito ideal. Olha uma ilustração bem legal. Como isso reflete a imaturidade do cristianismo brasileiro. Um recém-nascido não ama sua mãe. Você sabia disso? Vai ficar frustrada, né? Quem já teve filho. Um recém-nascido não ama sua mãe, porque ele ainda não tem concepção do que seja isso. Ele não sabe o que é amor e tão pouco o que é mãe. Mas ele ama o leite. E isso é a relação de imaturidade espiritual. Tem muitas pessoas que não amam a Deus, mas amam o leite. Não amam a mãe, mas amam o leite, exatamente. Isso é o reflexo da imaturidade espiritual, porque é uma criança que faz isso, que não ama a mãe, mas ama o leite. E o cristão que ama a bênção, mas não ama o abençoador, não ama Deus, é um cristão imaturo. Ele reflete a sua imaturidade espiritual. Ele não tem consciência da sua relação, somente concepção da sua carência. Ele não tem consciência da sua relação, somente concepção da sua carência, somente a concepção do que ele precisa, da sua necessidade. E todas as pessoas carentes agem segundo a sua própria conveniência. Ou seja,
fará só o que lhe interessa para satisfazer a sua carência, sem se importar com os seus propósitos. O propósito de Deus não tem problema, o importante são as minhas carências e que elas sejam supridas, que elas sejam satisfeitas, e nós fizemos da igreja um lugar de satisfação pessoal, de satisfação própria. Venha, Deus vai suprir suas carências, vai suprir suas necessidades, vai ajudar você e abençoar você, e ponto final, sempre você e nunca através de você, sempre... É verdade. Esquecendo, é só um detalhe. Muitas igrejas, quando iniciam seus cultos, olha, isso foi um desabafo, tá, gente? Um desabafo meu para vocês. Muitas igrejas, quando iniciam seus cultos, a nítida impressão que temos é que Deus é a única pessoa não ciente do seu propósito. Mas com o intuito de ajudá-lo, nós vamos cantar para ele, porque ele gosta de músicas. Nós vamos fazer declarações de amor para ele, porque ele é um Deus carente. Nós vamos orar e tudo mais que for necessário para deixá-lo sensibilizado. Nós começamos um culto como se Deus fosse o único não crente do culto. Senhor, 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 olha aqui, Senhor, a gente, Senhor. O Senhor, fique crente, Deus. Seja crente também, porque nós começamos um culto como se Deus fosse incrédulo. Aí nós vamos cantar para ele, para alegrar, porque aí vai começar a mudar o humor dele, ele vai ficar mais legal se a gente cantar para ele. Aí nós começamos a cantar, e vamos cantar para Deus, vamos alegrar o coração do Senhor, canta para ele isso. Agora diga palavras de amor para Deus, porque nós precisamos sensibilizá-lo, porque ele não é crente, nós precisamos deixá-lo crente também. Ele é o único que está fora do propósito do culto. Então vamos colocar Deus dentro do propósito do culto? Então fala palavras de amor para ele. Fala para ele que você o ama, que você o adora, que ele é seu carinho, que ele é sua paixão, beijinho Jesus, e é uma coisa maravilhosa. Fala isso para ele, fala palavras bonitas para ele e tal. Aí depois vamos fazer oração, porque Deus gosta de oração. Ele fica sozinho lá no céu, não tem ninguém para conversar, vamos conversar com ele. E a gente cria um contexto de que parece que Deus é o único incrédulo do culto. Todos nós somos crentes e Deus é incrédulo. E nós precisamos convencê-lo de que ele precisa fazer algo por nós. Essa é a definição dos nossos cultos hoje. Para convencer, Deus precisa ser convencido. Esse é o nosso culto ou não é esse? Sejamos sinceros. É ou não é? Deus é um cara incrédulo que a gente precisa convencê-lo de que os nossos propósitos estão certos e que ele precisa agir em nosso favor. Esse é o nosso culto. Gente, não, senhora. Não, senhor. Não, sim, isso faz parte, mas não com o propósito. Não. O propósito é incoerente. O propósito é incorreto. Eu vou convencer Deus de que ele precisa fazer alguma coisa por mim. Então, como que eu convenço Deus? Eu convenço Deus falando palavras de amor para ele, porque ele é carente. Ele precisa de um afago, sabe? Ele precisa disso. Ele precisa de uma selfie. Ele precisa disso. Deus é um cara difícil. É um cara... Não é esse o propósito. E a gente vem para a igreja, canta, gente, canta. Tá vendo? Estou sentindo um peso aqui, uma pressão. Deus não quer se manifestar dentro dos nossos propósitos. Deus, olha os nossos propósitos, eles são tão legais. Abençoe os nossos propósitos. E o propósito dele? E o querer dele? E aquela história da vontade dele, do querer dele, da supremacia dele? Não, Deus, olha o nosso propósito, Deus, abençoe o nosso propósito. E como prova de que nós vamos convencê-lo, nós vamos cantar para o Senhor, nós vamos orar para o Senhor, nós vamos falar palavras bonitas para o Senhor. Esse é o nosso conceito de culto. Isso é um conceito incoerente, porque o conceito de culto é diferente de um conceito de agrado, de canções, dessas coisas todas. A igreja não cumprirá o seu propósito enquanto estivermos tratando apenas das nossas carências. Nós colocamos o nosso desejo no centro e convencemos a Deus de que o nosso desejo é benéfico e que ele precisa cumprir. Isso não é um culto. Pelo menos não a Deus. Ou não está correto? O certo seria nós nos adaptarmos a Deus e não tentarmos adaptar a Deus a nós. Colocar Deus dentro do nosso propósito. Como que nós fazemos? Nós fazemos assim, vamos chegar, colocando no centro da igreja o nosso propósito. O nosso propósito é esse, Deus. Agora, dá licença que nós vamos convencer o Senhor de que o nosso propósito é benéfico e o Senhor precisa abençoar, o Senhor precisa fazer ele. Então, Deus, olha o nosso propósito. Deus, está aqui, Senhor. Deus, as suas mãos, os seus olhos e não sei o quê, e fogo, não sei das quantas, e vamos lá, e abençoe esse propósito. Espera aí. Deus, qual é o seu propósito? Se Deus não pudesse opinar. Sim, nós vamos convencê-lo de que o nosso propósito é legal e de que ele precisa fazer aquilo que a gente quer. E
E aí nós tentamos adaptar Deus ao nosso culto, mas nós não prestamos um culto para Deus. Nós prestamos um culto para nós mesmos, porque os propósitos são os nossos propósitos e não os propósitos dele. Quem está em Cristo já não vive mais para si mesmo. Se você vive uma vida centrada em você, no que você gosta, nas coisas que você quer, do jeito que você acha legal, sinto-lhe lhe dizer, você não está em Cristo, mas está em você mesmo. E da minha franqueza, mas eu preciso ser franco, não tem outra forma. Se você presta um culto para Deus nos seus propósitos, do jeito que você quer, da forma que você acha legal, da maneira que você acha conveniente, os propósitos são os seus, então você não está em Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, não vivo mais eu, mas vivo Cristo vive em mim. Então quer dizer, se eu vivo ainda, significa que Cristo não vive em mim, porque eu só posso ter uma vida. Ou eu tenho a minha vida, ou eu tenho a vida de Cristo em mim. Eu só posso ter uma vida, eu não consigo ter duas vidas, eu não conheço ninguém que tenha duas vidas, que tenha condição de viver de duas formas. Ou eu vivo, ou Cristo vive em mim. E se eu ainda trabalho dentro do egocentrismo, dos meus propósitos, do meu jeito, da minha forma, é um sinal de que eu não estou em Cristo, de que Cristo não vive em mim, mas eu vivo em mim mesmo. E esse é o pecado atual da igreja, que é a idolatria. Sim, é o egocentrismo, é um culto que nós prestamos a nós mesmos, para a nossa vontade, para o cumprimento dos nossos propósitos. Diga. Esses trem que tem a ver com esse negócio de viver em você mesmo. Tem gente que fala assim, eu vou fazer na igreja o que eu me sentir bem, ou eu quero estar num local onde eu me sinta bem. Tem a ver com esse trem? Não, mas o conceito só que nós procuramos uma igreja que nos sirva. Nós tínhamos que procurar uma igreja que pudéssemos servi-la. Então o conceito só que está errado. Nós queremos ser servidos quando nós somos chamados para servir. Então eu procuro uma igreja que eu possa servir e não uma igreja que vá me servir. O que percebe-se com esse tipo de gente que ele quer estar no local que ele se sinta bem, é que no meu conceito é de pessoas que querem ficar sendo amarguradas. O pastor, sim. liderança. Sim. O ideal é que você procure um lugar que você possa servir e não um lugar que você vai ser servido. Eu contei para vocês já quando eu vim para cá, para a IBM, uma liderança de um grande ministério, eles foram até minha casa e me convidaram para participar desse ministério. Na época eu trabalhava e eles falaram assim, quanto que você ganha no seu trabalho? Aí eu falei, eu ganho X valor. Falou, então para você ficar despreocupado e poder trabalhar para o Senhor, nós vamos te dar um salário equivalente ao que você ganha fora, trabalhando. Eu falei, nossa, que legal, rapaz. Melhor de tudo, você vai cuidar dos nossos jovens, você vai ser pastor de jovens. Nós temos um hall de jovens ativos na obra. Temos 10 mil membros, eles são jovens ativos. Você vai pastorear os jovens. Eu falei, uau, maravilha. Eu preciso orar ao Senhor só, mas quase que eu vou abraçar um homem. Eu falei, claro que eu vou. Deixa eu orar ao Senhor. Aí eu orei ao Senhor e nas minhas orações eu sonhei com a igreja bíblica missionária. Na hora que eu sonhei com aquilo, eu já falei, rapaz, Deus vai moer meu negócio. Aí eu peguei o carro, vim para cá, eu conversei com o pastor que estava aqui na época, isso há 1 ano e meio atrás. Conversei com o pastor, ele me contou o que estava acontecendo, eu tive certeza que eu tinha que vir para cá. Mas a resposta que eu tinha de ser servido era tentadora. Mas o querer de Deus não é que eu seja servido, é que eu sirva. O querer de Deus é que a gente sirva para algo, não ser servido por algo. Esse é o propósito principal do Senhor. A igreja não foi chamada para suprir as necessidades das pessoas. Você quer saber o propósito de igreja? Eu vou te dizer o que não é o propósito da igreja. A igreja não existe para suprir necessidades de ninguém. Necessidades emocionais, conjugais, familiares, financeiras. Nada disso. A igreja não é chamada para suprir isso. O primeiro propósito da igreja é fazer com que as pessoas conheçam a Cristo. O segundo propósito da igreja é fazer com que as pessoas creiam em Cristo. O terceiro propósito da igreja é fazer com que as pessoas se entreguem a Cristo. E o quarto propósito da igreja é fazer com que as pessoas vivam em Cristo. A igreja não é uma atividade, uma ocupação, ela é uma convicção. Por isso a igreja não cumpre o seu papel quando ela desenvolve algumas atividades. Mas ela cumpre o seu papel quando ela leva as pessoas a
do pleno conhecimento de dependência de Cristo para a transformação e salvação da nossa alma. A igreja não se ocupa de si mesma, a igreja se ocupa dos outros. O dia que a igreja se ocupar de si mesma, ela não está cumprindo o seu propósito, mas a igreja cumpre o seu propósito quando ela se ocupa dos outros e não de si própria. Vamos lá para terminar o slide. Uma igreja não cresce de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ela cresce porque as pessoas convictas de suas missões influenciam outras pessoas. Ela não cresce de fora para dentro, é de dentro para fora. É quando as pessoas que fazem parte da igreja estão convictas da sua missão, e a sua convicção lhes leva à ação, lhes leva ao lado de fora, para poder pregar e anunciar o evangelho. Sabe qual é o tamanho da igreja que pode mudar o mundo? Segundo Jesus, 2 ou 3 que possuam uma relação profunda com Deus. Nós temos muito mais do que 2 ou 3. Temos muitas estratégias, muitas metodologias, muitas propostas, mas a nossa relação é ruim. E como consequência da nossa relação ruim, é a nossa ineficiência em nosso propósito. Porque nós temos metodologia, nós temos formas, nós temos estrutura, nós temos dinheiro, nós temos templo, nós temos teologia, nós temos doutores, nós temos tudo. E por que não temos êxito? Porque nossa relação com Deus é ruim. A igreja não está aqui para mostrar o que Deus pode. A igreja está aqui para mostrar quem Deus é. Não é para mostrar o que Deus pode. Vamos para a igreja que Deus pode fazer isso e aquilo outro por você. A igreja não está aqui para mostrar o que Deus pode fazer. A igreja está aqui para mostrar quem Deus é. Vai terminar. O que você entende com santificação? Quando a Bíblia diz santificai-vos. O que você entende? Esse é o primeiro entendimento que vem à nossa cabeça. Santificação, separação. Só que a igreja não foi chamada para se santificar. Ela foi chamada para santificar os outros. A santificação não é eu me santificar. Não sou eu me santificar, mas sou eu santificar outras pessoas. Dentro de um namoro, por exemplo, um rapaz, ele não vai combater a namorada para que ele veja Deus, mas ele vai se combater para que ela veja Deus. Você entende como o conceito é diferente? Eu não vou parar ali o negócio para que eu veja Deus, para minha relação com Deus, para minha comunhão com Deus. Mas eu vou parar isso aqui para que ela tenha relação com Deus, comunhão com Deus e entendimento de Deus. A diferença muda, o conceito muda. É para os outros, não é para você. Santidade não é a luta que eu tenho contra os outros para que eu seja salvo. Santidade é a luta que eu tenho comigo mesmo para que os outros sejam salvos através de mim. Isso para mim é a melhor definição de santidade. Não é a luta que eu tenho contra os outros para que eu seja salvo, mas é a luta que eu tenho comigo mesmo para que os outros sejam salvos através de mim. Não é a forma, olha como eu estou poeta hoje, não é a forma como eu me preservo para que eu veja Deus, mas é a forma com que eu me entrego para que os outros vejam Deus. Isso é santidade. Não é a forma eu me preservo para que eu veja Deus, mas é a forma com que eu me entrego para que as pessoas vejam Deus através de mim. Isso é santidade. Oi? Sim, sim. O que você entende como enchei-vos? Precisamos ser cheios, vamos nos encher, nos encher. O que você entende como ser cheio? Você quer ver uma curiosidade? Você sabia que, eu falei até aqui na igreja, inclusive, um dia isso. Asfixia não é falta de ar? Ninguém morre com falta de ar. Você sabia disso? Asfixia não é falta de ar e ninguém morre com falta de ar. E eu vou provar isso para vocês agora. Prende o fôlego aí, respira fundo, o mais forte que você conseguir, vai. Isso. Agora segura por 10 minutos. Você não vai morrer com falta de ar. Asfixia é a perda da capacidade de expirar aquilo que você inspirou. Isso é asfixia, não é falta de ar. É a incapacidade de expirar aquilo que você inspirou. E quando a igreja perde a capacidade de expirar o que ela inspirou, ela está correndo um grande risco de morte. Quando você vem para a igreja para só inspirar e nunca... Aliás, só para inspirar e nunca expirar, você está correndo um grande risco. O papel da igreja não é esse, o propósito não é esse. Por isso o propósito da igreja é se encher dando e não recebendo. O propósito da igreja é se encher compartilhando e não ajuntando, dando e não recebendo, servindo e não sendo servido. Esse é o propósito da igreja de Cristo. É forte. É forte, Brasil. Isso é forte.
É isso aí. Isso é o que nós precisamos fazer todos os dias, para ver se nós nos enquadramos dentro desse propósito, e se não, por quê? E buscarmos nos enquadrar dentro disso, porque isso é igreja. E o que passar disso perde o sentido de igreja. A igreja não existe para si mesma, ela existe para os outros. E eu existo na igreja não para me preservar, mas eu existo na igreja para que através de mim outras pessoas sejam igreja também. Esse é o propósito. Às vezes a nossa própria convivência, nosso próprio testemunho fala muito mais do que aquilo que a gente... Sim. Hoje em dia, as pessoas ouvem com os olhos e não mais com os ouvidos. O testemunho fala mais. E a incoerência do evangelho é quem suja a imagem do cristianismo. Eu falo para você repartir, eu não reparto. Eu falo para você ser santo, eu não sou. Eu falo para você não fazer e eu faço. Eu falo para você dar e eu não dou. É incoerência. E as pessoas toleram tudo, menos incoerência. Incoerência não cabe dentro do contexto. Ok, gente? Finalizamos hoje então. Eclesiologia.